Vamos dar sequência, então, para a nossa última palestra. Gostaria de convidar Clóvis Benvenuto para falar sobre do lixão aos lixões, dos resíduos para os rejeitos e os aterros sanitários. Esse aí, é esse aí. Isso, pode abrir. Boa tarde. Bom, o que eu vou falar aqui complementa muito, na verdade, a brilhante palestra do Carlos, e muita coisa que ele falou eu vou passar rápido, porque, na verdade, é um pouco repetitivo. Eu vou entrar um pouco mais no âmbito do chão, vamos dizer assim, na verdade, dentro dos aspectos brasileiros, principalmente. Bom, a minha ideia, a minha filosófica, depois a gente fica velho e começa a falar em filosofia, ainda mais os lixólogos, né? Na verdade, eu sou lixólogo desde a época do IPT, então você começa a falar, fazer títulos assim, bastante sui generis, né? Do lixo aos lixões, dos resíduos aos rejeitos e os aterros sanitários, né? Que é o nosso objetivo. Bem, começando claramente com uma coisa que ainda parece absurda, mas é realidade. Ainda nós não jogamos o lixo no lixo, por incrível que pareça. Eu mesmo fui agora passear por aí, eu vi muito lixo no feriado. Depois que o lixo vai para o lixo, na verdade o que acontece é que o descarte é totalmente irregular, em forma de vazadouro ou lixão, que é a nossa realidade. Nesse lixão, você pode ter vários tipos de consequências, inclusive humanas, a disputa pela sobrevivência, com os animais, com as aves, com as máquinas. É uma situação bastante degradante, E se vocês querem saber como é que está o Brasil, está pior, tem piorado nesse aspecto, por incrível que pareça. Os grandes índices que aparecem, que o Carlos falou, são das grandes cidades, no caso São Paulo, sul-sudeste, porque, na verdade, se você imaginar, até Brasília tem lixão, Brasília tem um aterro controlado hoje. Bom, de qualquer maneira, nós temos os vetores, que são, na verdade, não só os urubus, mas outros tipos de vetores, que trazem bastante problemas para nós em termos ambientais. Consequências ambientais disso, basicamente, por incrível que pareça, ainda se queima o lixão. Eu estive agora em Pirinópolis, Goiás, do lado da estrada que vai para Belém, Brasília, a 10 quilômetros da cidade, tem um lixão, que eu já tinha visto algumas vezes, e esse lixão estava pegando fogo, que é a pior situação que você possa imaginar de lixão, que é exatamente a poluição do ar, por todos aqueles produtos que até o Carlos falou, de vários tipos de fabricação e de novos materiais. Então, hoje, semana passada, estava aqui, eu fiquei pasmo. Pirinópolis é uma cidade turística, extremamente importante pelas águas, pelas cachoeiras, e tem um lixão insano. Bem, gente, além disso, você também tem os aspectos dos catadores, obviamente presentes, a poluição das águas superficiais, com resíduos de chorume, o sólido de chorume, e as águas subterrâneas, que na verdade é o lençol freático. Numa região que lá é muito importante é a água, você imagina uma situação dessa. Bem, no Brasil, apesar de tudo, houve uma melhoria de 91 a 2011,
né, nas condições dos aterros sanitários. Esse dado é os 58%, mais ou menos, né, de aterros sanitários, e o resto aqui não tem aterro controlado, é tudo lixão. Aterro controlado é uma norma até que existe, que é abominada pela nosso órgão ambiental, CETESB, né, e por todos nós, porque na verdade não é um aterro sanitário, é um lixão maquiado, né. De qualquer forma, a situação melhorou, né, nos últimos 20 anos. Né. Estava em 11%. Né. Aqui, para mim, é um marco histórico interessante, porque foi quando rompeu o aterro sanitário Bandeirantes, onde eu entrei fortemente no lixo, né, em 91, em São Paulo, e a coisa vem melhorando. Não foi por minha causa, mas eu também contribuí um pouco para isso. Bom, isso aqui é bastante impactante, né? Lixão é o vermelhinho, né? Aterro sanitário é o verdinho, não sei se dá para ver, mas a densidade, né, dos lixões ainda é muito grande no Brasil, né? Então, o grande número de aterro sanitário em toneladas de resíduos é devido às grandes cidades, principalmente São Paulo, né, que tem muito lixo colocado de uma maneira adequada em aterro sanitário. Está claro? Bom, a política nacional, o Carlos já deu uma pincelada, eu acho fundamental dizer que ela é, na verdade, o nosso marco regulatório, eu costumo chamar de saneamento sólido, né? Porque nós temos saneamento básico, que é composto de água, né, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. Então, para nós, né, os lixólogos, a lei é, na verdade, o marco regulatório do saneamento sólido. Tá? Nós estamos ainda na pré-história do lixo. Bem, de qualquer forma, essa política, ela veio exatamente para acabar com essa história. Que é claro, que agora mesmo o Carlos falou que foi prorrogada pela Câmara para 2021, 2020, 2018, né? Porque até 2014 deveria ter sido esgotados os lixões, encerrados, o que não foi feito. Então, a pergunta é essa, será, quando? É muito importante. Bom, aqui eu destacar o seguinte, um dos princípios básicos, né, de destaque é o desenvolvimento sustentável, né? Quer dizer, tem vários aspectos importantes, né, que estão listados na política, não vou entrar nesse detalhe, mas o que é o desenvolvimento sustentável para os resíduos sólidos? Então, basicamente, economicamente, são custos baixos de manejo e universalização dos serviços de gestão dos resíduos sólidos. Quer dizer, isso é importante, né? O Carlos também falou na universalização da coleta, mas não podemos falar nada sobre a universalização do quê? Da destinação e disposição final, que é ridícula, né? É muito pífia. Ambientalmente, bom, ambientalmente, a segurança e proteção com a minimização dos impactos ambientais. Quer dizer, essa seria um princípio importante, né? Não poluir, não incomodar. Socialmente, inclusão social e a participação no processo produtivo, ou seja, né, você poder usar, né, aspectos de recuperação social, né, também através dos resíduos, mas não só através dos resíduos, isso que eu vou falar mais para frente. Bom, os resíduos sólidos, o Carlos já acabou de conceituar, eu não vou entrar nesse detalhe, e o rejeito, né, é aquilo que no resíduo sólido, né, não tem mais uso, né, ou aproveitamento. Então a gravimetria dos resíduos é super importante, né? Ela, na verdade, geralmente é feita e classifica em matéria orgânica, papel, papelão, vidro, metal, plásticos, outros. Aqui tem umas gravimetrias do mundo, né? Então Brasil, Estados Unidos, Espanha, Itália, Alemanha, o Reino Unido, China, Japão, Índia. É interessante, é importante dizer que essa gravimetria, ela reflete exatamente o estado da sociedade num certo momento. Então vocês podem ver que, por exemplo, aqui, em termos de mão de obra, que é um índice super interessante, o Brasil tem 52% em média, enquanto que, se você pegar o Japão, tem 15%. Obviamente em função do estágio de desenvolvimento do país. De qualquer forma, esses números orientam não só aspectos de reciclagem, como também aspectos que eu vou falar mais à frente,
Por que eles são importantes dentro do histórico dos resíduos? Não varia muito, é sempre a mesma coisa. Não é bem assim. Então, cada sociedade, cada local tem uma característica de resíduo. E isso vai ser importante num mundo, num certo momento, que eu vou falar no final. Bom, essa é a média mundial. Vocês veem que ainda, mesmo assim, no mundo tem muita matéria orgânica ainda. 40%, papel, papelão, metal, plásticos e outros. Bom, os rejeitos, então, é quando não serve mais. Então, aí virou rejeito. Então, você fez o quê? Processos tecnológicos disponíveis, economicamente viáveis foram aplicados, não dá mais para fazer mais nada, então virou rejeito. Isso é muito, da política, é muito relativo. Que passa um caminhão de resíduos, você vai lá, tira umas garrafas, fala, eu fiz o tratamento, tirei umas garrafas. Está tratado, o resto eu não posso aproveitar. Então, isso é meio dúbio, mas, na verdade, o conceito é importante. É investir num tratamento anterior à disposição final. Tá? Já falaram o que é disposição final e destinação final, são coisas distintas. De qualquer forma, essa hierarquia também o Carlos abordou, é a não geração, redução, reuso, reciclagem, tratamento e disposição final dos rejeitos. Isso aqui, eu costumo dizer que essa parte aqui central, esses 4, eu costumo chamar de um tratamento intermediário. É onde você está exatamente desviando da disposição final, a geração inevitável dos rejeitos ou dos resíduos. Bom, aqui vem exatamente a pergunta da uma colega que falou sobre exatamente a logística reversa e a responsabilidade compartilhada. Então, onde é que acontece isso? Na logística reversa é a volta exatamente do resto para o fornecedor, para a indústria. Isto aqui já é um princípio de economia circular. O colega, na verdade, acabou de falar sobre exatamente a preocupação da ISVA com a economia circular. Realmente, isso é uma coisa importante, mas depende muito da indústria. A indústria está se reunindo agora, dia 13 de novembro, em Bruxelas, sob os auspícios da ISVA, discutindo exatamente a economia circular em termos da indústria. Exatamente do berço ao berço. Esse é o conceito, não é mais do berço ao túmulo. A economia não é mais linear, a economia é circular. Então, isso é importante, essa maneira de encarar os resíduos e com a participação de todos é fundamental. Por outro lado, vocês notem aqui que você tem que ter reutilização, reciclagem, tratamento, retorno ao mercado, reutilização, reciclagem, tratamento, disposição final em forma de aterro. Por mais que você faça, inclusive, você pode até fazer o tratamento térmico. Sempre o aterro vai ser necessário, inexorável. Não tem aterro zero. Isso é falácia, está claro? Se discordar, pode falar, nós estamos aqui para discutir. Vocês podem me interromper, aquilo que não entender, ou achar que eu estou chutando o pau da barraca. Bom, destinação finalmente ambientalmente adequada, na verdade, alguma coisa ligada exatamente a um tratamento intermediário, onde você reduz a quantidade de resíduo que vai para a disposição. Então, no caso aí, uma reciclagem, bastante popular, bastante... Isso aqui é importante, o cara está tentando, além de sobreviver, está tirando material do aterro. E principalmente o PET, gente, que dá um volume enorme no aterro. A vida útil do aterro se esvai por causa exatamente do volume dos plásticos. A reciclagem aqui dos materiais de construção civil, materiais não, os RCCs, os resíduos de construção civil ou de demolição, e compostagem, eventualmente, muito incipiente no país. E, claro, coisas maravilhosas, como central mecanizada de tratamento de estação de transbordo de Ponte Pequena. Em São Paulo, nós temos 2 big centrais para processar 250 toneladas por dia de materiais recicláveis. Certo? Então, elas não estão operando a vapor, estão com umas 80 toneladas cada uma, mas já é um princípio importante. Custaram essa 20 milhões de reais, essa aqui 32. Então, são, na verdade, problemas de investimento. Então, isso é importante também. Quem pode pagar? E, claro, uma termoelétrica abusida resíduo no Japão. Aqui, um tratamento mecânico-biológico e aterro sanitário associado em Portugal.
né? O tratamento mecânico biológico é uma alternativa de redução, né, de resíduos também, principalmente a parte orgânica. Então, essa maneira de encarar, né, o tratamento intermediário é fundamental e tem que ser mudando aos poucos na sociedade. Então, a disposição final é isso aqui, ó, aterro. Os aterros, na verdade, são esses daqui, por exemplo, essa operação pequena, aterros gigantescos como esse aqui, que é lá de Caieiras, Essências, esse aqui é lá de Mauá, esse aqui é o aterro de Portugal. Enfim, no mundo existe assim. Gestão integrada de resíduos sólidos. O que é a gestão? Isso é importante. A gestão cabe exatamente definir soluções ao nível político, econômico, ambiental, cultural e social, né, sob a premissa do desenvolvimento sustentável, aquilo que eu comecei falando no começo, né. Essa gestão cabe principalmente aos municípios. Eu vou mostrar já geram os planos de gestão. E o gerenciamento? São ações em relação à execução já, né? Coleta, transporte, transbordo, tratamento, destinação final e disposição final ambientalmente adequado dos rejeitos, né, de acordo com o plano municipal de gestão e com o plano de gerenciamento. Aí fica mais claro, né, que a política estabelece planos de resíduos sólidos. Então você tem plano nacional, né, tem o plano estadual, tem os planos de micro-regiões e regiões metropolitanas, planos intermunicipais, planos municipais, que é a maior parte deles. É difícil fazer consórcio para fazer um plano conjunto. E os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Esses geralmente são feitos para exatamente resíduos de serviços públicos de saneamento básico, resíduos industriais, né, resíduos de serviço de saúde, enfim, basicamente para as empresas que operam, né. Aqui você tem os planos de gestão exatamente em cima do poder público. A gestão, então, é do poder público. O gerenciamento é, na verdade, mais empresarial, né. Bom, quais são as responsabilidades dos municípios, né, perante essa política? Primeira coisa, tem que fazer o quê? Tem que planejar. Nós planejamos muito no Brasil? Nossa, não? Os números que o Carlos me falou aí, a respeito da economia, né, alguns bilhões de reais, nossa, para mim são tão pequenos perante o que nós temos visto por aí, né? Assusta, realmente ainda precisa de... Não, nós vamos pagar quanto? 24 bilhões aí no CPMF? Pô, é pequeno os 14 milhões que ele falou até. Puxa, impressionante. É inacreditável esse país. A implantação da coleta seletiva sustentável, né, com os catadores e eventualmente a compostagem. Isso aqui precisa tomar um pouco de cuidado. Na verdade, isso está colocado na política, mas não é bem isso, eu vou falar em seguida. E eliminação dos lixões. Tá? Claro. E análise da contaminação e recuperação ambiental das áreas degradadas pelos lixões. Os lixões degradaram, né? Então, essas áreas têm que ser recuperadas. Está claro para vocês por enquanto? Eu estou numa geralzinha, ok? Bom, está aí, ó, uma área que era um lixão, na década de 2002, era um lixão de Barueri, tá certo? Aí isso aqui começou a mudar de figura, na mesma posição, já começou a fazer alguns drênios de gás, cobrir o lixo, né? E em 2007 conseguiu-se recuperar o aterro, né? Um aterro, na verdade, o lixão recuperado, né? E, de certa forma, mostra que é possível recuperar os lixões. Basta ter vontade política e econômica. Esse aqui é um famosíssimo, né? Que na década de 80 eu visitei, que era exatamente a exploração de biogás pela Comgás, no quilômetro 14,5 da Raposo Tavares. Esse famoso aterro aí, hoje na verdade você vê, ele é um parque infantil, né? Alamedas, árvores, totalmente inertizado, monitorado, obviamente pela CETESB, né? Então isso aqui hoje já o bem público. Claro que ele tem mais de 30 anos. Bom, quais são as principais consequências ou corolários da política, né? Então, é a não geração, minimização, e a não geração, olha, do berço ao berço, né? Isso é importante, tá? Educação ambiental e consumo, redução de consumo. Investir em ciclo de vida dos produtos, minimizando a geração de resíduos. Então, aí depende do produto. O produto também tem que ser melhor. Então, lembra as baterias? Hoje em dia não tem mais mercúrio nas baterias, exceto as baterias, né, piratas, né, que vem do Paraguai, né, vamos dizer assim.
Então, isso vai para o nosso lixo. São mais baratas, porém mais poluentes. Reuso, né? Isso é importante, gente. Gerenciamento da informação. Às vezes o sofá que você não quer mais, tem gente que está dormindo no chão. A cama, enfim, roupa. Né? É super importante, né? Identificar exatamente a demanda e a disponibilidade. Isso é informação. Então, para isso, até a política prevê uma coisa chamada SINIR, que é o Sistema Nacional de Informação de Resíduos Sólidos, que exatamente vai mostrar aquilo que o Carlos mostra como pesquisa, de uma maneira real, tá certo? Dentro de uma condição dos municípios brasileiros. Mas aí é uma situação onde a metodologia não é mais de pesquisa, mas sim de declaração. Então, dentro do levantamento do Carlos, que eu peguei outro dia, acho que 2010, 2011, não lembro bem, no panorama de resíduos, estava lá, tem cidades que produzem Cabrobró da Serra, 6 quilos por habitante por dia. O que é isso? A cidade tem aterro sanitário? Todas elas têm aterro sanitário. Muitas delas não tem nada disso. Então, essa pesquisa é voluntária, né? Então, nós precisamos entrar no sistema de informação oficial, né? Que a gente tenha a condição de trabalhar isso. Essa história da quantidade de resíduo por habitante por dia, olha, gente, no Brasil, se chegar a 0,8 kg por habitante por dia, eu estou contrariando a pesquisa do Carlos. Mas eu tenho certeza que não é 1 quilo.